Voltamos. Marcelo, vamos à sua resposta. Nos diga, Marcelo, o que é que você diz a essa rapaziada, essa moçada que está se acidentando tanto, Marcelo? Olha só, quando nós começamos esse trabalho nosso, né, de cadeira de roda, de reformar a cadeira, emprestar, doar para as pessoas, quem ia buscar muito essas cadeiras de roda eram os jovens. Iam buscar para o vovô, para a vovó, para o papai, porque infelizmente é normal. A idade, né? A idade, teve um derrame, teve um problema. Mas depois de uns 3 anos para cá, nós começamos a verificar que mudou. Era a vovó buscando cadeira de roda para o seu neto, o papai buscando a cadeira de roda para o seu filho. E nós começamos a nos perguntar, mas o que aconteceu? Não, sofreu um acidente, estava embriagado. Então o que acontece? O pai e a mãe são muito chatos, né? Pai e mãe é chato. Então o jovem ele acaba ouvindo mais o próprio amigo, um colega, do que seus próprios pais. E o que ele faz? Se o amigo falar que ele é super-homem, que ele tem que pegar a moto dele, que ele tem que se alcoolizar, ou independente de estar alcoolizado ou não, sair voando com a moto, ele vai porque o amigo falou com ele que ele é o super-homem. Se o pai e a mãe falar com ele para ele não fazer isso, que isso é uma responsabilidade, eles são cafona. Mas sabe o que acontece? Que quando vem o acidente, se esse jovem não tiver esse cafona do lado dele, que são seus pais, ele não tem mais ninguém. Porque infelizmente ele vai ficar debilitado em cima de uma cadeira de roda, ele depende de o pai e a mãe empurrar essa cadeira de roda, ele depende do pai e a mãe, se ele precisar de usar uma fralda, trocar a fralda dele, botar comida na boca dele. Infelizmente, que no começo, o que acontece quando vem um acidente? É a verdade. Nós acabamos de falar, eu não estou falando da pessoa com deficiência, eu estou falando do Marcelo, que eu sou deficiente. Eu falo do deficiente, eu não estou falando de uma história que eu vi, de um livro que eu li. Eu estou falando do que eu vivo. Você vivencia. Sim, eu vivo, eu sou uma pessoa que, não sei se aqui em Petrópolis tem outras, né? Eu espero que sim, que é uma pessoa que vive muito próximo a isso, por causa que eu trabalho com deficiente, eu sou deficiente, eu construo cadeira para poder atender essas pessoas. Então, nós verificando que quando esse jovem não tem mais esse pai e essa mãe, ele está no sanatório de Correios. Se vocês forem verificar no sanatório de Correios, no SOC, você vai ver que tem um grupo grande de jovens lá, que infelizmente na época não tinham seus pais, né? Ou às vezes mataram seus pais também de desgosto, que infelizmente hoje não tem eles do lado. Então, a pessoa, ele não só causa a deficiência para ele, como ele abrange a família toda. Essa pessoa vai começar a usar cadeira de roda, ele vai ter que adaptar a casa dele para atender. Ele saiu, né? Ele saiu de casa andando perfeitamente e ele está voltando em cima de uma cadeira de roda. Então, aonde ele passava andando, ele não passa com uma cadeira de roda. Então, além de afetar ele afeta uma estrutura total da casa. São os pais que têm que estar do lado 24 horas. É fisioterapia, que eu acabei de dizer, que é algo bem difícil aqui em Petrópolis por causa da acessibilidade. Temos grandes profissionais na área de fisioterapia. Aliás, Marcelo, isso é uma das coisas muito importantes. Nós até vamos trazer brevemente uma das principais fisioterapeutas da cidade para falar desse problema. E nós hoje temos realmente um número de fisioterapeutas maravilhoso. Nós temos grandes profissionais. E de uma qualidade assim, impressionante. Como elas são importantes na nossa vida, como a fisioterapia nos traz uma melhora muito grande, né? Mas isso que você está colocando, além disso, um detalhe que eu observo, o banheiro da casa do deficiente, ele tem de ser muito mais largo. Não, Alciano, toda estrutura, né? Isso dentro da sua casa. Agora, quando ele abre a porta da casa para sair, as barreiras que ele vai encontrar são bem mais piores. Sim, sim. Se ele tiver degraus, escadas na sua casa, ele só vai ficar na porta para ficar vendo. Dentro da sua casa, são os sofás da sala, é um banheiro que ele tem que ter adaptado. Se tiver 2 camas num quarto, se o quarto não for grande, vai ter que tirar uma cama. Está me entendendo? E eu sempre falo, eu sempre fui rico,
Eu sempre tive um pai e eu tenho uma mãe maravilhosa. Né? São pessoas É um que, patrimônio. sim, são pessoas que acreditaram, né, no seu filho. Eu não tive acidente, eu tive a poliomielite quando criança. E são pessoas que acreditavam, né, que o Marcelo poderia, independente de ter uma deficiência, ele poderia conseguir muitas coisas, como eu sempre falo, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho Que maravilha. Eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos, né? Apareceu uma neta. Mas parabéns. Tem uma hein? neta também. E o que acontece? O que eu fico muito chateado, nós entregamos 180 cadeiras de roda o ano passado, em 2013. Dessas 180 cadeiras de roda, 70% foram para crianças de 13 a 30 anos. Criança de 13 a jovem de 30 anos. Essa criança de 13 anos, quando eu atendi a família, o que acontece? O hospital libera, e o hospital libera para mim. Ele libera para pró-deficiente, né? Essa família teve lá e eu relatei, mas como essa criança, o que aconteceu com ela? Ela caiu de moto. Eu achei assim, mas com 13 anos ela está com idade de andar de velotrol. Né? Muito mais uma bicicleta. E eu falei com a sua mãe, mas essa criança, como é que ela pegou essa moto? Não, estava só andando pertinho de casa, ali no quarteirão, pertinho de casa. Falei, mas essa criança não tinha idade para estar andando de moto. Então você vê que quando você fala isso para a pessoa te olha, ficou chateado pela tua colocação. Então esse menino quebrou o quadril. Está me entendendo? A situação, com 13 anos, ele já criou porque vai recuperar, vai. Mas não recupera totalmente tudo. Não, e o tempo perdido? Já entra na estatística das pessoas com deficiência. Perfeito. Não, aqui eu recebi uma ligação, alguns minutos atrás aqui, de um outro problema que aconteceu, de um rapaz que está sendo liberado hoje de Santa Teresa, mas ele houve uma amputação, né? Uma tragédia que aconteceu. E essa amputação ele vai ter que colocar uma prótese. Petrópolis não tem oficina ortopédica, né? Então nós temos que mandar para onde? Para a Associação Fluminense de Reabilitação, que é em Niterói, que é uma grande companheira, uma parceira nossa, onde tem todo tipo de prótese. Mas só que o jovem, quando vem para nós, ele acha que já chegou na pró-deficiente, que ele já vai sair com a prótese. Não é assim. Nós precisamos de quem quando ele sai do hospital? Antes dele passar por mim na pró-deficiente, ele tem que passar pela nossa grande amiga, grande profissional, que eu admiro demais, que são os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas que vai dizer para nós quando ele pode colocar uma prótese, tá me entendendo? Então, essa prótese ele vai para Niterói, ele vai fazer uma medida, ele vai retornar para casa, olha só a distância. Depois, a Associação Fluminense liga, nós entramos em contato para ele ir lá colocar a prótese para ver se ficou boa. Ficou boa? Ficou. Então, vamos fazer ela. É a segunda vez, em Niterói. Ele retorna para casa, depois ele vai de novo para colocar ela. Com o tempo, ele tem que fazer um ajuste na prótese. Para ele fazer esse ajuste na prótese, ele tem que ir em Niterói. Tu está vendo o tempo? Sim. Né? Porque você vai gastar um dia para você ir lá e voltar. Você já falou em 4. Tu está me entendendo? Perfeito. Então é transporte, é tempo, é a família que tem que ir, alguém tem que carregar ele. Está me entendendo? Nessas horas, eu vou deixar bem claro aqui, nessas horas, infelizmente são poucos amigos que vai estar do seu lado. Se você não tiver o seu pai e sua mãe do seu lado, são poucas pessoas que vai estar do teu lado. Então, por quê? O amigo, ele jogava bola com você. Hoje você não joga mais. No começo ele teve que deixar de jogar um pouquinho, mas agora ele tem que jogar. Então, ele já não vai ter tempo de estar mais com você, porque ele vai ter que jogar o futebol dele, ele tem a namorada dele, ele tem a vida dele, ele não pode deixar a vida dele por causa do seu problema. Quem vai deixar de viver por você vai ser seu pai e sua mãe. Então, eu procuro sempre dizer ao senhor, você que está me ouvindo, você que está nos vendo aqui, você que é jovem, você que tem seu pai e sua mãe dentro da sua casa,
Claro, eu tenho meus filhos em casa, tenho que ter os amigos, sim, mas procure ouvir mais os teus pais, mais a orientação. Olha, a droga, o álcool, junto com direção... Não funciona. O ano passado, Alcindo, foram 2 meses, foram 8 jovens enterrados. Dentro de 60 dias, 8 jovens enterrados. Tu está me entendendo? Então, acompanhamos isso de perto até com o filho de um amigo nosso. É um menino que cresceu sim, junto conosco. Tinha um amigo do meu filho lá em casa, um garoto bom. Por que acontece, Alcindo? Se você não causa o acidente, alguém causa em você. Você não precisa só estar em cima de uma moto, não. Você pode estar em um ponto do ônibus, na hora errada, no lugar errado. Você está me entendendo? Perfeito. Então, para mim não me prolongar muito, só um relato que passamos, isso já uns 7 anos atrás, um jovem que ele começou na cerveja, ele foi para cachaça, ele foi para maconha, da maconha ele foi para cocaína, da cocaína, olha rapaz, que loucura, ele começou a cheirar isqueiro. Gás de isqueiro. Gás de isqueiro. O gás de isqueiro já não estava dando mais. A mãe relatando para nós que ele abria, gente, o gás da cozinha para cheirar. Nossa. O cérebro dele explodiu. Hoje se encontra, infelizmente, dentro de uma clínica, não tem volta, né? É irreversível. Irreversível, ficou maluco, um jovem que dava aula, um jovem que era um capoeirista, um cara que praticava um esporte, que infelizmente, e é uma situação, quando chega nessa daí, que você não tem como colocar no mercado de trabalho, tá? Você não tem como fazer atendimento, você não tem como estar com eles dentro de casa, você não tem como estar com eles dentro de casa. O que acontece? Você tem que deixar dentro da clínica. Então, infelizmente, isso tem acontecido demais, né? Eu procuro sempre falar com os jovens, gente, cuidado, né, Alcindo? Eu tenho experiência própria, eu sou um alcoólatra em recuperação, eu tenho 21 anos de Alcoólicos Anônimos. Maravilha isso. Há 22. Isso. É uma 22, lição, mentira, tem 22. É uma lição ouvirmos uma colocação dessa. Por que o Marcelo fala isso? O Marcelo, o que eu estou passando para vocês é a experiência minha de vida. É que nem eu acabei de falar, eu não vi isso em historinha nenhuma, não. Eu vivi, né? Você vive, né? Quantas vezes, cara, eu vivi lá no Dr. Tosetti, quem me conhece na Dr. Tosetti, onde um bairro que eu deixo um abraço para todos lá onde eu fui criado, sabe que hoje eu chego lá, sabe que, poxa, Marcelo, você é um exemplo. E eu fico feliz porque eu sei que eu sou um exemplo. Porque eu vivi muito caído naquelas portas daqueles botequins, vivia caído em calçada, nunca dava ouvido ao meu pai e minha mãe, sempre os amigos que estavam certo, e chegava no final, ficava caído, se o pai e a mãe não fossem me buscar, eu ficava lá com os amigos, não queria saber. Então, hoje eu sou presidente de uma instituição, sou membro de Alcoólicos Anônimos, com o maior prazer, eu tenho o maior orgulho de falar dessa irmandade, né? Que salvou minha vida, salvou a vida dos meus familiares, está me entendendo? Então, eu procuro sempre orientar. Cuidado com quem você anda, o que você está fazendo, está me entendendo? Pai e mãe é algo muito importante na sua vida. Nós, da Associação Pro Deficiente, nós não queremos bater recorde de entregar cadeira de roda, não. Entregar 180 cadeiras de roda num ano, né? Num ano. 180 cadeiras de roda num ano e 70% para jovem é algo muito absurdo. Marcelo, é muito duro. E um detalhe que a gente precisa muitas vezes colocar para o jovem, isso que você diz que o jovem ele é absolutamente infalível, ele é o super-homem. Eu convivi durante muitos anos dentro do esporte, como convivo até hoje, né? Mas hoje um pouco mais afastado, que é o automobilismo, aonde existe uma ideia de que é um esporte de perigo. Existe risco, existe, como existe no motociclismo também, mas uma coisa importante, existem normas. Quando você se adequa às normas, quando você ainda, domingo agora, aliás, sábado agora, eu estava em Volta Redonda fazendo um treino, porque meu filho fazia uma corrida em São Paulo, e o kart parou do meu lado, na entrada do boxe. O cara tirou o capacete e falou para o mecânico, me empurra que eu vou até ali. Eu digo, bota o capacete. Ele disse, mas é até ali. Eu digo, mas até ali você bate e morre. Ah, mas bota o capacete, bota. E ele colocou o capacete. Quando ele saiu, ele bateu no outro carro que estava parado. Não teria acontecido nada, não.
Mas depois ele voltou e falou comigo, você sabe que eu esbarrei ali? Eu sei, eu vi. E se você tivesse sofrido uma capotagem, uma coisa... Então, realmente, quando você... As normas de segurança, o pessoal do montanhismo, o pessoal, enfim, de todos esses esportes, eles, quando explicam, eles ensinam, eles mostram que a necessidade do equipamento de segurança salva muitas vidas. O cinto de segurança, tão combatido, Marcelo, tão combatido, tão falado, quantas vidas já salvou o cinto de segurança? Hoje nós já estamos à frente, estamos com os airbags, com as proteções laterais de porta, mas isso tudo é muito importante para que a gente mostre a essa juventude de super-homens, que nós fomos também, Marcelo. Sim. Eu vivenciei isso muito de perto, entende? E realmente, nossas limitações, elas vão crescendo com o tempo. Eu costumo dizer que quem me conheceu dirigindo há 30, 40 anos atrás não me conhece mais dirigindo. Entende? Eu já estou mais defensivo. Entende? Não que eu fosse agressivo, mas eu andava, vamos dizer assim, eu acelerava bem mais do que eu acelero hoje. Hoje as limitações são maiores e, além de tudo, a minha capacidade é menor. Isso é importante que o idoso raciocine. E o jovem saiba o seu limite. Essa tua entrevista ela é muito importante porque ela nos mostra, principalmente, um fator de vida que se continua, que se mostra nas vidas das pessoas que vieram, dependendo da sua crença, de tudo, vieram aqui pagar, passar, vivenciar. Sim. Uma evolução. Essa evolução, você, com certeza, é que dentro da tua vida você está evoluindo. Você veio aqui cumprir a tua parte e está seguindo em frente. Mas mostrar àqueles que poderiam evitar isso é muito importante, Marcelo. Eu acho que nós estamos, né, no caminho certo, a Pro Deficiente tem feito um trabalho. Eu quero agradecer a vocês pela, esse convite de estar participando mais uma vez, estar podendo falar do nosso trabalho. Nossas portas, Marcelo, estão sempre abertas para vocês, para as pessoas que sempre propugnam no bem. E eu gostaria que você dissesse aqui no ar para todos os nossos telespectadores qual o endereço da Pro Deficiente, qual o telefone e como localizar o Marcelo, que eu há pouco tempo localizei o Marcelo, uma pessoa amiga nossa, e olha, que presteza, que maravilha. O Marcelo me disse claramente, diga que terá. Amém. Acabou o assunto. Uma resposta clássica, diga que terá. Não esqueci disso, Marcelo. Elogio. Obrigado. Marcelo, o endereço da Pro Deficiente. A Pro Deficiente fica na Rua Tereza 2024, ali na pracinha do Alto da Serra, em frente ao BNH. Fácil de nos achar. Chegou na Praça do Alto da Serra, perguntar... Não tem como errar. O nosso telefone é 2248-3136. Estamos no Facebook, Marcelo Pro Deficiente. Vou deixar meu celular também no ar, se vocês precisarem, é 98819-0283, 8819-0283. Recebemos doações também para Bazar, que nós temos Bazar. Você tem material quebrado em casa, cadeira de roda, andador, alguma coisa, que queira nos doar, entre em contato. Bazar também, nós também recolhemos. Eu queria me despedir agora de vocês, falar um minuto do nosso amigo Flávio, né, assessor do Bernardo Rossi, Flavinho, mais conhecido como Flavinho, que infelizmente, né, acho que não sei nem como fazer essa colocação, dizer para a família, né, que nós estamos em oração, independente de como ele está nesse momento, dizer que o muito obrigado à família, ao seu pai, aos seus familiares, por ter deixado nós se aproximar dessa pessoa e essa pessoa ter se aproximado da gente. Flavinho é uma pessoa que sempre nos ajudou na Associação Pro Deficiente. Eu deixo o meu sentimento para a família, nós estamos orando para que tudo possa dar certo. Deixo um beijo para seus familiares e dizer, né, estamos torcendo, Flavinho, aonde você estiver, nós estamos em oração. E em nome da família Pro Deficiente, eu posso falar em Holanda Duarte, eu posso falar em Apai, Pestalozzi, em todas as pessoas com deficiência de Petrópolis, nós deixamos o nosso muito obrigado por tudo que você sempre fez por nós. Marcelo, realmente são colocações até emocionantes e que todos nós estejamos concentrados em oração
para que, seja qual for o desfecho, Sim. que ele tenha uma sequência nesta ou em outras vidas do bem e da evolução. Marcelo. Foi muito importante para nós, nos ajudou bastante, né? Então, Perfeito. nós não tínhamos como deixar de fazer esse agradecimento, né? Pelo que esse rapaz, Flavinho, assessor do Bernardo Rossi, sempre foi na nossa vida da Associação Pro Deficiente. E a vocês, meu muito obrigado, a vocês que nos assistiram agora. Obrigado por estar nos vendo agora. E aquilo que não foi bom, vocês esquecem, o que o Marcelo falou, mas aquilo que foi bom, guarda aquilo, né? E procura seguir o exemplo dessa pessoa que deve estar sentada do seu lado agora, no qual você chama de pai e mãe. Voltamos então aos nossos apoiadores para o terceiro bloco. Golden cups paint the universe. Her creation of souls time.